E se eu dissesse que a história não serve apenas para explicar o passado? E se ela fosse, na verdade, um manual escondido sobre como viver melhor? Ao longo dos séculos, impérios surgiram. Reis conquistaram continentes. Civilizações alcançaram riquezas inimagináveis. Homens comuns transformaram-se em lendas. Mas quase todos eles deixaram algo para trás. Uma lição, uma mensagem, um aviso. O problema é que a maioria das pessoas olha para a história apenas como uma sequência de datas, guerras e acontecimentos. Poucos percebem os padrões. Poucos enxergam as repetições. Poucos entendem que os mesmos erros continuam acontecendo. E os mesmos princípios continuam produzindo resultados. Hoje, vamos explorar algumas das lições mais poderosas escondidas na história da humanidade. Lições sobre dinheiro, poder, fracasso, persistência, mudança e propósito. Lições capazes de transformar completamente a forma como você enxerga a sua própria vida. Porque talvez o maior segredo da história seja este: os seres humanos mudam de época, mas raramente mudam sua natureza. Quando pensamos na queda de Roma, imaginamos um grande evento, uma invasão, uma batalha decisiva, uma derrota histórica. Mas Roma não caiu em um único dia. Seu declínio levou séculos. Pequenos problemas foram ignorados. Pequenas decisões erradas acumularam-se. Pequenos sinais foram desprezados, até que se tornaram impossíveis de ignorar. E essa é uma das maiores lições da história. As grandes crises quase sempre começam pequenas. Dívidas não surgem de uma única compra. Relacionamentos não acabam por uma única conversa. Carreiras não fracassam por um único erro. O colapso geralmente é resultado de dezenas de decisões aparentemente insignificantes. Roma nos ensina algo fundamental. O que você ignora hoje pode se tornar o problema que dominará sua vida amanhã. Alexandre o Grande conquistou um dos maiores impérios da história antes dos 33 anos. Seu nome atravessou séculos. Sua influência moldou civilizações. Mas o mais impressionante não foi o tamanho de suas conquistas, foi sua visão. Enquanto outros enxergavam obstáculos, Alexandre enxergava possibilidades. Enquanto outros viam limites, ele via oportunidades. A história está cheia de pessoas extraordinárias que fizeram exatamente a mesma coisa. Elas pensavam diferente, agiam diferente, sonhavam diferente. Isso não significa ignorar a realidade. Significa não permitir que a realidade atual determine permanentemente o futuro. A ambição saudável sempre foi uma força transformadora. Todos os grandes avanços da humanidade começaram porque alguém acreditou que algo impossível poderia ser realizado. Mas a história também nos alerta. Muitos dos homens mais poderosos do mundo foram destruídos pelo próprio sucesso. Napoleão, diversos imperadores romanos, monarcas europeus, governantes de todas as épocas. O padrão se repete constantemente. O sucesso gera confiança. A confiança gera excesso de confiança. O excesso de confiança gera erros. E os erros produzem a queda. A história nos lembra que humildade não é fraqueza. É proteção. A capacidade de continuar aprendendo, continuar ouvindo, continuar questionando. Pode ser a diferença entre crescimento contínuo e colapso repentino. Existe outra lição que aparece repetidamente. Nada é permanente. Impérios caíram, fortunas desapareceram, mercados mudaram, civilizações inteiras desapareceram. Isso pode parecer assustador, mas também é libertador. Porque significa que fracassos também não são permanentes. Momentos difíceis passam, crises passam, derrotas passam. A história mostra que mudança é a única constante. E aqueles que aprendem a adaptar-se, sobrevivem. Enquanto aqueles que resistem às mudanças,
acabam ficando para trás. A flexibilidade foi uma das maiores vantagens de indivíduos e civilizações. Ações bem-sucedidas. E continua sendo até hoje. Quando observamos os maiores líderes da história, percebemos algo curioso. Os mais influentes raramente foram os mais fortes. Foram os que compreenderam pessoas, compreenderam emoções, compreenderam relacionamentos, compreenderam narrativas. A capacidade de influenciar sempre foi mais poderosa do que a capacidade de impor. A força cria obediência temporária. A influência cria transformação duradoura. Essa é uma lição extremamente valiosa para qualquer área da vida. Família, negócios, liderança, relacionamentos. As pessoas raramente mudam porque são obrigadas. Elas mudam porque são inspiradas. Ao analisar milhares de anos de história, encontramos um padrão fascinante. Os nomes mais lembrados não são necessariamente os mais ricos, nem os mais poderosos, nem os mais temidos. São aqueles que deixaram impacto, que criaram algo maior do que si mesmos, que contribuíram para o mundo, que influenciaram gerações. O verdadeiro legado nunca foi apenas acumular riqueza ou poder. Foi construir significado. Porque dinheiro pode desaparecer. Impérios podem cair. Monumentos podem ser destruídos. Mas ideias atravessam séculos. E algumas continuam vivas milhares de anos depois. Talvez a maior lição escondida na história seja surpreendentemente simples. Você não precisa viver milhares de vidas para aprender milhares de lições. Pode aprender observando aqueles que vieram antes. A história é uma coleção de experiências humanas. Vitórias, fracassos, erros, acertos, istas, perdas. Tudo está lá, esperando para ser compreendido. Os impérios deixaram avisos. Os reis deixaram exemplos. Os conquistadores deixaram estratégias. E os fracassos deixaram ensinamentos. A pergunta é: você está prestando atenção? Porque a história não muda o passado, mas pode transformar completamente o seu futuro. Se você gostou desta investigação, deixe seu like, inscreva-se no canal Segredos da História e ative as notificações. E responda nos comentários: qual lição da história mais impactou sua vida até hoje? Os maiores tesouros da história não são ouro nem impérios. São as lições que ela deixa para quem está disposto a aprender.